Esse é o ponto mais alto da onde eu moro. E é para cá que eu vou ter que correr. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É no 5º andar. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar quando acontece um terremoto? Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje eu quero fazer um vídeo muito sério e muito preocupante. As pessoas aí no Brasil estão bem preocupadas. Recebi algumas mensagens devido a um assunto: terremoto. É um mega terremoto. Esse terremoto já está previsto acontecer há muitos anos. O último mega terremoto aconteceu em 1854, há 161 anos atrás. E anteriormente também foram ocorrendo os mesmos tipos de terremoto de 8,4, de 7, de alto, porque existem graus. Os graus de força do terremoto. Vamos explicar como as pessoas possam entender melhor. E esses prédios têm 5 andares, tá vendo? Eu fiz algumas simulações para vocês do que os japoneses aqui nos orientam na simulação do que a gente deve fazer quando acontece um mega terremoto ou um terremoto muito forte, que é: ou você fica debaixo de batentes, tipo porta, debaixo de mesa, dentro do armário, lugares onde tem estruturas que, se de repente for muito forte e tiver algum dano no prédio, que caia um concreto, alguma coisa, porque esses prédios aqui, tá vendo? Eles são de concreto. Então, se quebra, se cai em cima de você, pode te machucar e te machucar bem feio. Então, essa é a orientação que eles nos dão em todo o treino que a gente vai. Então, você que está no Japão, é muito importante você ir nesses treinos para você mais ou menos saber o que você tem que fazer. Porque se de repente vem o terremoto, como aconteceu ali que eu fiz, a simulação, gente, aquilo não foi de verdade. Foi uma simulação para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Porque de repente o terremoto, ele não avisa, não tem como calcular quando ele vai vir. Então você meio que tem que estar preparado psicologicamente, principalmente. Porque o que acontece? Ele vem, gente, eu tô falando baixo porque é muito cedo. E as pessoas, eu não quero incomodar as pessoas, tá? Olha o silêncio. Então só dá a minha voz aqui. Você é pego desprevenido, você é despreparado. Então você para e fica... Quando você ouve um estrondo primeiro. É quando as placas se rompem, ele faz um barulho como um trovão. E aí, nem sempre você ouve esse barulho, tá? Porque às vezes você tá fazendo alguma coisa que você não percebe. Você só vai perceber quando começar a balançar. E você pensa que é com você pensa que é vertigem. E aí você fala assim: nossa, o que tá acontecendo? Será que eu tô passando mal? É essa sensação que dá. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta de que tá acontecendo um terremoto. Porque elas pensam que é com ela. Ai, será que eu tô passando mal? Não. E aí vem o abalo. E ele vem lento. Ele começa lento. Como ali eu fiz a simulação na mesa. Você não percebe, você só vai começar a entender que é um terremoto quando você escutar o barulho, que ele vai começar a bater, as portas começam a bater, o lustre começa a balançar, e aí você começa a entender a intensidade com o balanço, com o barulho, de você não conseguir se equilibrar em pé, e aí você entende que é realmente um terremoto forte. Eu passei por aquele de Fukushima, né? Aqui foi 7 graus da escala, foi muito forte. Então eu já entendi também o que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que correr, eu tenho que buscar meus filhos. Não façam isso, nunca façam isso, porque muita gente morreu, né, correndo atrás dos filhos. Muita gente não conseguiu chegar até os filhos, porque o tsunami pegou no caminho. O tsunami pegou no caminho e eles simplesmente, as crianças ficaram órfãs,
porque os pais, cada um de um lado, correndo atrás dos filhos. As crianças sempre vão estar protegidas. A escola vai fazer de tudo para salvar a vida deles. Então salve a sua. Isso eu aprendi naquele terremoto. Nunca correr atrás dos filhos ou da família. Você se proteja, todos se protejam. Então, o que nós combinamos aqui? Gente, é muito importante que haja diálogo entre as famílias antes que isso aconteça. Então, que nem nós em casa, a gente sempre combinou o que cada um vai fazer quando a gente estiver separado. Isso também pode salvar a sua vida num terremoto grande como esse que está sendo esperado. E outra, a gente combina, mas a gente não sabe na verdade o que pode acontecer. Será que nós vamos sobreviver? Será que o prédio vai ficar em pé? Porque eu posso correr para o 5º andar, mas o prédio pode cair. Entendeu? Eu posso me esconder debaixo da mesa, mas o prédio pode desabar. Eu posso correr aqui para fora, ficar em estacionamento, mas pode vir um tsunami. O tsunami, gente, nesse mega terremoto que estão falando, que pode acontecer, que pode chegar até 9 graus a escala Richter. 9 graus é muita coisa. Então, assim, né? As pessoas se assustam, porque isso são estudos de pessoas que estão aí há anos estudando, medindo, controlando, né? Essas placas, porque as placas, a gente não pode, eles não podem dizer para nós, olha, vai acontecer tal dia em tal hora, mas eles podem prever o que pode acontecer caso haja um tsunami ou um terremoto nessa magnitude. Então eles calculam assim por cima 300 mil vítimas, né? Vítimas não de ferimentos, vítimas. Então, o que as pessoas pensam? Ai, meu Deus do céu, vai embora daí. Não fica aí, aqui, pelo amor de Deus. A gente não pode viver com medo, né? Eu posso ir embora para o Brasil por causa desse mega terremoto. Pode acontecer alguma coisa comigo na rua, gente. Eu não sei, eu não posso mudar a minha vida com medo de terremoto. Deus sabe quem vai viver e quem vai morrer. Então, a gente tem que estar aí pronto para encarar. Eu não posso largar meu emprego, vou fazer o que no Brasil? Ai, mas você tá viva, você vai estar segura. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas, assim, as pessoas se preocupam, eu agradeço demais, né? Então, esse vídeo, eu quero mais tranquilizar as pessoas que gostam muito de mim, se preocupam muito comigo, me mandaram mensagem, que pelo amor de Deus, eu vi o noticiário falando e eu tô preocupado. Não se preocupem não, tá? A gente, na medida do possível, tem orientação. O que fazer na hora, vou te dizer a verdade, na hora dá um branco, você não sabe o que você tem que fazer. Então eu paro, verdade, dos vários terremotos, dos fraquinhos até os fortes, é automático você, parar. Parei e eu olho pro lustre e vou entender a magnitude da força do terremoto pelo balançar do lustre. Então, se ele já está balançando muito forte, que eu já não vou nem conseguir estar em pé. Aquele de Fukushima, que deu em Fukushima, e aqui foi 7 graus, eu não conseguia ficar em pé. A gente agachou no estacionamento do prédio da empresa, porque estava todo mundo trabalhando, né? Então, quando você está acordado de dia, igual foi aquele dia lá, foi às 2h50 da tarde. Então, estava todo mundo trabalhando, todo mundo foi orientado nas escolas, mas, infelizmente, quem estava próximo ao epicentro não teve tempo. Dizem que aqui aonde eu moro, em Numazu, as ondas do tsunami vão chegar a 10 metros. 10 metros, gente, calculem. De onde eu moro. Ali em cima, no 5º andar, foi aonde eu mostrei para vocês aonde eu tava. Então eu moro no 3º, eu vou correr pro 5º para me proteger do tsunami. Se ele vai me alcançar ou não, não sei, só Deus sabe. Se o prédio vai ficar em pé ou não depois de um terremoto, não sei, né? Então, esse é um prédio um pouco antigo.
Se a estrutura é feita para aguentar um terremoto, também não sei te dizer, porque é um prédio que já tem 50 anos. Então, provavelmente a estrutura é feita para terremoto, mas não tem a tecnologia de hoje. Essa é a verdade. Mas o que nos resta é tentar sobreviver, né? Na medida do possível, tentar sobreviver. Então, tentar salvar a sua vida numa situação dessa. A gente tem orientações, então eu acho que numa situação de um terremoto muito forte, eu iria ficar mais com medo do tsunami do que do prédio cair. Então eu acho que eu correria para o 5º andar. Foi o que eu conversei com o Denis Motovlog e falei: você jamais saia do serviço para correr aqui para casa, porque eu vou estar tentando me salvar. Então você salve a sua vida, vá para o andar maior lá do seu prédio, lá, porque o prédio dele é bem alto. A chance dele, do tsunami não pegá-lo, é grande. E a minha filha também. Eu sempre falo para ela: corre para o lugar mais alto e se proteja, não venha atrás de nós, né? Então isso é uma informação muito importante, porque, gente, naquele terremoto forte que deu lá em Fukushima, né, lá para cima, o que matou mais as pessoas foram o tsunami que carregou os carros, as pessoas que estavam na rua, porque estavam correndo atrás de suas famílias, né? Então, a gente tem que pensar em salvar as nossas vidas numa hora dessa e pedir a Deus que não aconteça à noite, porque de dia você consegue assimilar melhor o que você tem que fazer. Agora, à noite, você está acordando, ou então, se de repente você não dá conta, né, de que teve um abalo, porque isso já aconteceu comigo, sabe? Deu dormindo, eu não senti o terremoto, eu só vi no dia seguinte, pelo noticiário, que houve um terremoto, mas eu não senti, talvez por ter sido leve, né? Um terremoto mais forte, onde vai sacudir a cama, eu vou sentir, eu vou perceber, né? Então, a gente tem todo esse processo de que horas vai ser, quando vai ser, é muito imprevisível. O terremoto é muito imprevisível. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que também ajuda muito a você entender a intensidade do abalo, é quando o celular toca um alarme, é automático. O celular toca um alarme e também o alto-falante aqui da cidade, a pessoa, a polícia, o bombeiro vai estar em contato com vocês pelo alto-falante dizendo se vai vir tsunami, se não vai vir tsunami, você tem que fazer, para onde você tem que ir. Tá vendo aquele prédio ali? Esse prédio é um ponto de refúgio. Caso haja danos no prédio, rachaduras e a Defesa Civil fale, você não pode ficar aqui. Então ali é um ponto de refúgio, aonde as pessoas podem ficar lá, dormir lá, até a coisa ficar um pouco mais segura. Já num caso de tsunami, ali não é um ponto muito indicado não, porque é mais próximo ao mar, tá vendo? Ele é bem colado com o mar. Ali onde tem a vegetação ali, para lá é tudo mar. Então é muito próximo. Em caso de tsunami não é aconselhável não. Eu acho que não ficaria ali. Eu vou dizer para vocês que a placa tectônica que está debaixo de nós, nessa região de Tokai, onde eu moro, e aonde está previsto o maior terremoto do Japão, ele está sendo monitorado por especialistas. Tem muita gente especulando, né, que realmente possa acontecer logo e que o mega terremoto, mas por quê? Por causa desse terremoto de Mianmar. Nós estamos no círculo do fogo. E por estarmos no círculo de fogo, com esse terremoto que deu no Mianmar, na Tailândia, acendeu o alerta aqui no Japão. Então, o que acontece? Eles estão querendo meio que assustar para ver se todo mundo toma as providências de colocar, de fazer, né,
o kit sobrevivência, que são coisas que você tem que ter dentro de casa, um apito espalhado pelo quarto, pela sala, pelos cômodos da casa, porque se de repente cair alguma coisa, cair o prédio e você ficar debaixo dos escombros, você ter como avisar que você está vivo. Então o apito às vezes salva vidas, qualquer barulho que você faça para dizer, pelo amor de Deus, eu tô aqui embaixo, entendeu? Porque na hora, eu creio, né, que na hora do pânico, muita gente deixa de ser salva, porque tá todo mundo querendo salvar a sua vida ou salvar a vida dos seus parentes e não vai nem pensar em você que tá ali embaixo, né? Só vão lembrar, o socorro vai lembrar quando, olha, vamos ver se tem alguém aqui. E às vezes pode ser tarde, né? Então, existe toda uma maneira de você salvar a sua vida, tentar salvar, né? Então, aqui no Japão, a gente está vivendo momentos assim meio assustadores, mais pela mídia, né? A mídia está assustando demais, então não é bem assim. A gente tem que conversar. Pode acontecer agora, quando eu tô sentada aqui, né? E minha filha tá lá, dormindo, né? O que pode acontecer? Como que eu vou prever isso? Não tem como. Ah, você devia estar dentro de casa. Como que eu vou saber? Que é naquele minuto, naquele segundo que vai acontecer. A gente está na mão de Deus em todos os momentos. Todos. Não só aqui. Aí no Brasil, uma bala perdida, um assalto, um atropelamento, né? Então o livramento está na mão de Deus. A gente não pode prever, a gente não pode viver com medo. Não, a gente tem que deixar alguma coisa já pronto para o que fazer se acontecer. A sua mente já tem que estar preparada para o que você vai fazer se de repente acontecer. Vou te dizer que na hora dá um branco, tudo que você treinou, tudo que você pensou, tudo que eu falei aqui agora, simplesmente apaga em segundos. Você vai raciocinar depois de alguns minutos o que você vai ter que fazer, porque dependendo do abalo, a primeira coisa que eu faço, que todo mundo faz, é olhar para o lustre, olhar para o copo, olhar para a estante se alguma coisa caiu, porque daí você vai entender a intensidade do terremoto. E ele pode vir fraquinho e de repente, pá, entendeu? Vem numa intensidade que você não consegue controlar e você não consegue ficar em pé. Muita gente já assistiu vídeos de terremotos e já viu que é assim, né? Em lojas de departamento, que começa a cair as coisas lá de cima, é bem aquilo. É quando já tá no pico. Já tá no pico. Então, a gente vai tentar fazer de tudo para sobreviver. Mas vai depender da intensidade, da natureza, da hora, do local onde você tá. Porque se eu estiver lá onde eu trabalho e não estiver aqui em casa, ah, meu Deus, aonde eu trabalho é uns 200 metros da praia. Os prédios o prédio da onde eu trabalho não é alto como esse, né? Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ficar lá? Eu vou ter que ficar lá, porque o tsunami diz que vai vir em 2 minutos. Em 2 minutos, eu vou ter que estar correndo muito para chegar aqui em casa, né? Então, é assim. Não se assustem, né? É mesmo assustador. No meu relato, é assustador. Mas se acontecer de verdade, né? Pelo que está previsto, os estudos, vai ser um negócio assim, medonho, né? E quem sobreviver vai entender e vai poder contar a história para vocês. Eu espero que eu esteja aqui para poder contar a melhor história, o melhor fim, né? Mas que não aconteça. Eu tô aqui debaixo do pé de sakura, que dá para ver da minha varanda, e as pétalas estão caindo já. É muito rápido, né? Espero que na vida ainda possa ver muitos sakuras, possa contar muitas histórias para vocês e que a vida vai seguir se Deus quiser. Então, não se preocupem, porque se acontecer, eu vou fazer de tudo para sobreviver. Olha isso, que coisa maravilhosa. Ainda vou mostrar muito sakura na vida para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.
Tchau, pessoal. Fui.